Luizinho, AZ37, e eu vou começar contando uma historinha. Opa, vamos lá. Vamos contar uma historinha rápida. É o seguinte, toda a campanha eleitoral deve ser tumultuada, certo? Regra geral. E os marqueteiros têm fama de ser chato, certo? Também regra geral. Então, nós trouxemos hoje aqui um marqueteiro que é da política para falar se os caras do marketing são chatos pra caralho. Depois eu ponho o pi, tá? Pode ficar tranquilo. É capiralho, né? Então, Luiz, com quem que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar com o nosso amigo que conhece muito marketing, mas eu tô com receio de falar esse título do livro. Lincoln Xavier, seja bem-vindo. Obrigado, Valeu. obrigado Luizinho, obrigado Vila pelo convite. O Vila que eu sempre, quando eu vou escrever o nome dele no WhatsApp, sempre me confundo ali, se é Vila com 2 L ou Vila com L só. Né? Escrever o nome errado da pessoa é complicado, né? Mas acho que é 2 L. É 2 L, certinho. Tá aqui no livro, na dedicatória, tá aqui, ó, com 2 L, certinho. Seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado, obrigado pelo livro. Foi com certeza. Um presentaço, eu que curto, que trabalhei um pouquinho, praticamente nada perto da tua experiência. Isso aqui para mim é uma bíblia. Então, obrigado de coração, realmente. E Luiz também, né, Luiz? Já trabalhou com isso aí há um tempão. Sim, mas sabe bem como é que é. Eu tô longe de ser um profissional do calibre do Lincoln. Do calibre do Lincoln, certo. Aliás, sabe, Lincoln, nós jornalistas temos um preconceito, costumamos ter um preconceito muito grande com os marketólogos, marqueteiros, né? Como você explica isso, assim? Não, você sabe que hoje em dia, a maioria, os marqueteiros hoje em dia, né? Por que eu falo que os marqueteiros são chatos pra caralho, né? Porque eles são exigentes. Sim. Ponto é esse, né? O marqueteiro ele busca a perfeição, né? Mas tem marqueteiro que não gosta de chamar de marqueteiro, que é uma chatice também, né? Que eu acho que tem gente que prefere chamar de politólogo. Nossa, que palavrão maior ainda. Político, né? Então, sempre quando a gente está numa roda de amigos marqueteiros, sempre surge esse debate. Eu não gosto que me chame de marqueteiro, eu acho que diminui a minha profissão. Né? Pode ser. Mas eu nunca... pelo contrário, né? Eu sempre achei que o marqueteiro é uma forma de você popularizar o trabalho. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Popularizar o trabalho. Isso mesmo. E hoje em dia a gente vê que os marqueteiros não necessariamente eles são formados só em marketing. Porque hoje em dia você tem marqueteiro do jornalismo, marqueteiro da publicidade, marqueteiro da comunicação social e marqueteiro das relações públicas. Né? E marqueteiro que dá que não exatas tá também. Nenhuma O cara era da tecnologia, virou marqueteiro. O cara era programador ali, ciência da computação, virou marqueteiro. Né? Sim. Então, o marqueteiro, principalmente o marqueteiro político, né, antes de saber de marketing, antes de saber de publicidade, de saber de jornalismo, ele tem que saber de política. Você não consegue fazer o marketing político, você não sabe de política. Claro, é a matéria-prima. Claro. E aí o Luizinho, ele é um jornalista vamos dizer, de política. Sim. Né? Então, se o Luizinho quiser partir para o marketing político, tá fácil. Tá fácil. Tá um passo. E eu já tenho aqui um professor. E o que você faz vai ser exatamente? Chato? Você vai ser chato? Eu acho que eu vou fazer questão de ser chato. Não é mesmo? Porque eu acho que o marketing, né, é uma exigência de disciplina, não é isso? O marketing ele é estratégia, o marketing é planejamento, o marketing ele é você preparar psicologicamente, né? Então, se você... Essa última eleição aqui, acho que foi uma das eleições assim, que eu menos fiquei doente. Mas porque acho que eu me preparei antecipadamente para esse ano da eleição, né? Principalmente nessa questão mental. Né? Foi uma eleição que sofri, posso dizer que eu sofri, não tem como não sofrer uma eleição. Na eleição no Brasil, apesar de ser 45 dias, a gente começa a pré-campanha em janeiro do ano da eleição, vai terminar, se não tiver segundo turno, vai terminar em outubro. Né? Então, acho que essa eleição foi, assim, o que eu aprendi nessa eleição foi esse autocontrole mental. Né? Acho que essa eleição eu tive muito isso, né? Nessa parte mental. E eu saí da eleição, que toda eleição eu emagrecia, ou eu saía com alguma sequela. Um estresse. Com alguma sequela, um estresse, uma cãibra. Uma cãibra. E são quantas campanhas no currículo?
Então, no ano 2024, né, eu acumulei 5 eleições. Né? E aí, no total, foram 31. Foram 31. Aliás, eu não li. Deixa eu ler aqui. 31. Olha só. Então, eu falo mais de 30. Profissional de marketing estratégica e estrategista político, Lincoln Xavier tem mais de 20 anos de experiência coordenando campanha eleitoral. Campanhas eleitorais para prefeitos, deputados e vereadores. Reconhecido por transformar estratégias em mensagens autênticas e impactantes. Dedica-se a conectar líderes à pessoa. Formado em marketing, pós-graduando em propaganda eleitoral pela USP e especializado em comunicação política pela George Washington University. E influência digital pela PUC. Combina técnicas tradicionais e ferramentas modernas. Além das campanhas, defende a comunicação eficiente dos mandatos para que líderes governem com impacto e conexão verdadeira. É um dos fundadores da CAMP, Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, entidade dedicada ao fortalecimento da democracia e valorização da profissão. Esse é esse rapaz aí. Exatamente. E você vem fazendo esse trabalho de associativismo, né, na área, né? Porque parecia uma carreira muito individualista, ou ainda é, né, talvez, né? Então, na verdade, como surgiu o CAMP? Até resumir um pouco aqui, né? Sem falar de outras associações, que a gente tinha algumas associações, tinha a ABCOP, que é uma Associação Brasileira de Consultores Políticos, acho que foi a primeira associação assim de profissional da política, né? Mas a gente via que era uma associação que não defendia necessariamente os interesses dos políticos, os interesses dos profissionais, né? E teve uma reforma política de 2014, se eu não me engano, acho que é 2014, que houve uma caça às bruxas aos marqueteiros, né? E essa associação, a ABCOP, a gente achou que ficou... Não que ela não se empenhou tanto, acho que ela se empenhou, mas não era o foco dela. Né? O ABCOP não era o foco defender os interesses, né? Tinha como foco defender os interesses, mas não tinha. A gente falou, a gente precisa de uma associação que defenda os interesses. E começou a conversar com os profissionais, porque o profissional de campanha, ele sofre na campanha, o livro fala disso, né? Ele sofre com pagamento, né? Principalmente com o pagamento, ele sofre com leis, não tem uma lei que proteja o profissional de campanha, seja o marqueteiro, seja o gráfico, né? Seja uma editora, seja uma gráfica, né? Cabe eleição. Muitas vezes acontece do candidato perder a eleição e não pagar uma gráfica, por exemplo, o cara sofre para receber, tem que estar na justiça, muitas vezes não recebe. O profissional de campanha também. Então não tem uma lei que proteja o profissional de campanha. E de repente começou, através da reforma política, querer criminalizar os marqueteiros, dizendo que a campanha estava muito cara porque os marqueteiros estavam cobrando muito. Né? Foi aquela época lá do mensalão, a época da Lava Jato, a época... Né, que alguns marqueteiros foram presos, né? E aí começou a surgir essa resposta para o povo, vamos arrumar um vilão. Quem é o vilão? Os marqueteiros. Né? E aí foi quando a gente entrou, formou a associação, reuniu um grupo, foram quase 50 profissionais de política na época, né? Colocamos algumas regras, né? Para você participar do campus tem que ter pelo menos 5 anos de atuação profissional, teve algumas regras, né? Hoje afrouxou um pouco, hoje, se não me engano, são 3, né? Mas aí quando surgiu o CAMP, montamos o CAMP, virou uma associação sem fins lucrativos, na defesa do interesse da democracia. Né? E foi justamente em 2018 quando começou o debate das fake news no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Eles queriam colocar uma legislação quanto a isso. Né? E aí tivemos alguns contatos em relação ao tribunal, que a gente era uma associação, estávamos montando uma associação, que a gente tinha o mesmo interesse do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente foi recebido lá pelo ministro Adhemar Gonzaga e pelo ministro-presidente na época, Luiz Fux. Ele recebeu 10 membros da associação, né? Chegou lá e fez a gente assinar um termo, né? Fez a gente assinar um termo que a gente era contra as fake news, né? Então, acho que o CAMP ganhou uma visibilidade muito grande aí. Né? E uma credibilidade também, né? Né? Sem dúvida. Tanto que na última reforma política, que foi na reforma política de 2024, né, existia um debate muito grande se a inteligência artificial ia ser permitida na eleição ou não. Ou não. Né? E o CAMP se posicionou 100% contra. Né? Campanha política não tem inteligência artificial. Campanha política, a gente trabalha com a verdade e com a realidade. Sim. A partir do momento que a gente edita uma foto através da inteligência artificial, usa um robô para responder
o WhatsApp, ou responder o Instagram, né? A gente já está fugindo do que é a política, do que é a democracia. Então, a gente foi a única entidade de classe que se posicionou 100% contra o uso de inteligência artificial nas eleições. Né? Isso foi acatado pelo TSE. Se você pesquisar aí, em toda a imprensa, e o Camp se manifesta contra a inteligência artificial. Isso foi acatado, não sabemos se isso vai continuar. Né? Sim. E o mais legal é que, além de ser acatado, a gente não viu muito assim, o uso da inteligência artificial para o mal na última eleição de prefeito. Não teve tanto, igual teve na eleição da Argentina, né? Porque a eleição da Argentina foi um absurdo, né? Do que fizeram. Né? Então a gente não teve tanto assim. Né? E hoje está valendo ainda essa regra de não poder usar. Isso. Hoje a reforma política em vigor é a reforma de 2024. Né? É a reforma de 2023 e 2024. Né? Então agora está em discussão no Congresso uma nova reforma política. Né? Que a gente não sabe o que pode vir por aí. Ô Lincoln, e você já está no clima das eleições de 2026? Já, né? Estou totalmente no clima, estou totalmente Mas o que antenado, significa isso? Estou totalmente ligado no Ligadão, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava fazendo alguns contatos que a gente já começou a ter eleições suplementares. Eleições suplementares são eleições de prefeitos que não assumiram, foram eleitos e não assumiram o cargo. Sim. Então o TSE está julgando esses casos, caso a caso, cidade por cidade, sim, e definindo novas eleições. Então no estado de São Paulo a gente já tem 2 cidades que vão ter eleições agora em abril, Neves Paulistas e Eldorado. Né? Semana passada transitou em julgado o indeferimento de um prefeito de Mongaguá, que foi eleito, né? E agora já está no aguardo de marcar novas eleições em Mongaguá. Né? Então, eu também estou tentando também, nessas eleições suplementares, ficar ligado para poder participar, me colocar à disposição aí das cidades para poder participar. Né? Então, esse é um passo de o que é estar ligado para as eleições. Né? Sim, sim. E o outro passo é ligado no que vai acontecer, tanto na reforma política, né, como nos movimentos legislativos. Porque uma das minhas especialidades como marqueteiro político, né, como um profissional de campanha, é campanha legislativa. Né? Foi, acho que das 31, acho que 20 praticamente foram eleições... São mais para o legislativo e não... Né? Somente para deputado. Né? Sim, trabalhei na Assembleia por mais de 20 anos, né? Sim. Por aproximadamente 20 anos. Né? E tenho coordenação de 3 campanhas de deputado estadual, coordenação completa, né? Então, sim, é uma área que eu domino, que eu gosto e que eu já fiz bastante. Né? Você falou de coordenação completa. Esse é exatamente o trabalho do marqueteiro, né? Ele coordena uma campanha de uma maneira geral, que envolve o que exatamente? Porque nem todo o público sabe o que envolve, né? Luizinho, quando eu trabalho numa campanha, eu evito pegar uma parte da campanha. Sim, Link, pega só a rede social. Sim, Link, pega só o WhatsApp. Fatia, né? Pega só a parte gráfica, né? Eu prefiro pegar o conjunto, porque uma coisa influencia na outra, né? Ou trabalhar em conjunto com o todo. De repente Lincoln, na minha campanha tem o Luizinho, que é o jornalista, o Vila, que é o produtor, e você vem para agregar. Aí beleza, vamos lá. Tá. Aí dá certo. Né? Então a gente acaba tendo a visão do todo da campanha. Né? Mas muitas vezes tem os profissionais especialistas. Tem gente que é só especialista em rede social, tem gente que é só especialista em WhatsApp, né? Tem gente que é só especialista em Google, né? Tem gente que é só especialista em rua, mobilização. Mobilização. Né? E aí vendem um serviço desmembrado. Né? Eu procuro vender o todo, vender o pacote completo, né? Para a gente poder ter uma visão macro e trabalhar essa visão macro da campanha. Né? E aí o que é o pacote completo? Né? É desde a pesquisa, porque assim, a eleição ela começa com pesquisa. Não tem como eu te dar a receita, né, sem fazer o diagnóstico antes. Né? Não tem como eu passar um remédio para você sem pedir para você fazer o exame. Tem que fazer o exame. Né? Então esse exame, esse diagnóstico, essa pesquisa, que é uma investigação, na verdade, ela são dados quantitativos, qualitativos, dados de redes sociais, né, dados trazidos pela inteligência artificial. Então a gente tem uma soma de dados hoje em dia que 5 anos atrás a gente não tinha. Mas hoje em dia a gente tem uma quantidade de dados infinitamente grande para a gente poder estudar e montar um diagnóstico completo. Montou esse diagnóstico completo,
a gente vai começar a traçar a campanha. Né? Então eu costumo montar um dossiê, essa eleição, última eleição deu muito certo a questão do dossiê, que eu monto o dossiê e eu falo para o candidato, ó, na página 17, tal situação está na página 17. Dá uma estudada aí que o cenário que eu passei para você está lá. Tá lá. Então, o diagnóstico, ele traz toda essa trajetória do que o candidato tem que fazer na pré-campanha e na campanha. O diagnóstico de pré-campanha é um, o diagnóstico de campanha é outro. Né? Então, no pré-campanha, você tem muita rede social, você tem muito WhatsApp, você tem muita reunião, você tem muita reunião com pessoas, com o povo e reunião com mobilizadores, com políticos. Né? Sim, sim. Então, eu gosto de me envolver tudo nisso. Tá? Eu gosto de estar perto do candidato em todos esses momentos para acompanhar o que o candidato fala e para a gente ir corrigindo ali erros, acertos. Né? Então, na pré-campanha a gente tem um trabalho e chegar na campanha, isso é todo o trabalho completo, de você criar uma marca, de você posicionar o candidato, de você afinar o discurso, de você montar peças, adesivos, cartazes, santinhos, praguinhas, rede social, aí entra... Tudo que tinha na pré-campanha entra de novo. Né? Então é um trabalho completo, gigantesco, e a gente vai agregar, cada campanha que passa, a gente vai agregando também novas ferramentas que vão surgindo. Né? Então o candidato ele é um produto. Eu costumo dizer, se o candidato ele ficar só focado em pedir voto, já é muita coisa. Sim. Né? Aí o candidato ele quer pedir voto, cuidar do financeiro e ser marqueteiro. Aí ele já começa certo, a não fazer nenhum nem outro. Uma parte legal do livro que eu achei eu até dei risada sozinho. A galera que você é o candidato, aí ele é o marqueteiro. E aí ele estabelece um objetivo, enfim, uma forma de agir, uma marca e tal. E aí, como eu sou muito próximo de você, a gente se conhece há muito tempo, eu fico lá, não, Luiz, mas eu acho que é melhor a gente mudar isso aí para tal forma, fazer desse jeito e tal. E aí é que o negócio fica... Tem uma parte do livro que eu achei muito legal, que é o famoso papagaio, né? Sim. O cara fica ali no ouvido, tec. Às vezes é um amigo, né? Você quer vir aqui fazer? Tó. Faz não. Você, então, porque não tem sentido você contratar um cara que tem trocentos anos de experiência, fez um monte de eleição. Estou falando agora dele, mas isso é geral, né? E depois o teu amigo lá de infância vem... Não, que eu acho que até... E você coloca isso também no livro, eu achei muito legal. Né? Sim, você pode dar uma luz que de repente vai ajudar. Né? O problema é quando o cara se posiciona, vira tudo no avesso por conta do... Tem um destino, né? Eu imagino, pelo que eu tenho de observação, que isso é um rumo, né? Eu vou sair de Atibaia e vou para São Paulo. Por onde? Pela Fernão Dias. Então eu tenho que ir para Fernão Dias. Senão eu não vou para São Paulo, né? Se eu pegar Dom Pedro sentido Bragança, eu posso ir para São Paulo? Eu posso, dou uma volta, vou para Bragança, vou para Belo Horizonte, volto por outra estrada. Mas não foi isso o destino traçado, né? Eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Essa eleição, eu costumo dizer, os palpiteiros, né? Eles são importantes pra caralho. Sim, cara. Então, essa eleição, acho que foi a eleição também... Foi uma eleição que eu aprendi a lidar com a saúde, né, com a parte mental, e foi uma eleição também que eu aprendi a lidar com os palpiteiros. Né? Sim. Porque o candidato, ele recebe informação tudo quanto é lado. Imagina você acorda, você pega o celular e tem informação, você sai pra rua, tem informação, você senta para tomar café, a esposa tem informação, o filho tem informação. O tempo todo. E o candidato, muitas vezes, ele arruma uma válvula de escape. Passa pro Lincoln. Ou passa pro coordenador. Ou passa pro fulano. Isso orienta. Chegou para você, não tenta absorver tudo. Né? Trouxe para você, passa para quem tem que passar. Né? É uma agenda. Você não liga para o meu secretário, para minha secretária de agenda. Né? Você não passa para o meu coordenador. O candidato tem que usar essa válvula de escape. Né? Que ao passar, a longo prazo, né, vai deixando de chegar coisa para ele. Né? Se ele vai absorvendo tudo, né, vai acumulando, é uma bola de neve. Né? Sem dúvida. Uma bola de neve. Agora, se ele vai delegando, né, as pessoas que estão em volta dele, não leva isso para ele, que isso aí ele vai falar para você, falar com fulano. Sim. Né? Então, é um processo educativo. Né? Mas é chato lidar com isso, não? Olha, Vila, é chato, né? É o que eu falo, né? Eu, na minha função de marqueteiro, eu sou uma esponja. Né? Sim. Tudo que chegar para mim,
Eu tenho que tratar aquilo como uma informação e eu fazer o filtro. Se aquilo é uma informação válida, uma informação potencial ou descartável. Sim. Né? Então, eu gosto de informação. Né? Eu gosto de receber informações. Né? Então, eu oriento o candidato. Tudo chega para você, tenta delegar para a gente poder fazer o filtro. Né? Fazer um filtro. Nessa eleição aqui, a inteligência artificial ajudou muito nessa última eleição. Praticamente todos os discursos dos candidatos que eu trabalhei, eles eram degravados. Praticamente todos. Né? Então, o candidato fazia uma reunião, a gente gravava o vídeo na íntegra, muitas vezes não vinha na íntegra, né? Mas a parte que vinha a gente degravava e eu recebia as melhores informações daquela reunião. Né? E aí eu recebia de fontes fidedignas, né? Não era Lincoln, fulano fez reunião, ele falou um negócio muito legal lá, precisamos usar isso daqui para frente. Né? Sim. E geralmente quando falavam assim para mim, não chegavam do jeito que ia chegar. Nessa última eleição, a maioria dos discursos foram degravados, então chegava na íntegra. E quando eu não lia, que alguém falava, tal fulano falou uma coisa que é legal. Falou na reunião, então peraí que eu vou ler. Pegava a degravação daquela reunião e lia e via que tinha muito material importante. Né? Então eu falei, a inteligência artificial, ela é usada muito nesses útil, sentidos, né? Para ajudar o profissional, né? Ela é muito boa. Né? Ela foi usada nessa última eleição. Né? Sim. Então, dados, a quantidade de dados que eu tinha nessa eleição aqui para tomar uma decisão, ela é muito, muito grande. Né? Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda muito a tomar uma decisão. Ajuda muito a tomar uma decisão. Ajuda. A pior coisa é você tomar uma decisão no escuro, no achismo, ou na intuição, ou na empolgação, né? Ou a pior coisa, né? Você tomar uma decisão assim de... Então essa última eleição sem embasamento, eu consegui me pontuar muito nesse. Que bom. Né? Poucas decisões minhas foram no impulso, né? Sim. Muitas vezes quando eu tenho informação, né, e o palpiteiro, chamar de palpiteiro, não desprestigiando as pessoas que dão informação, mas para resumir, ele pode até ajudar. O cara chega uma informação, né, eu vou dar então um caso real, um candidato vice-prefeito nessa última eleição, se ele vê a entrevista, ele vai saber que foi ele. Eu sento para tomar café com ele, com o candidato, né? Ele sentado, ele quieto, e eu falando com o candidato, uma situação de posicionamento de campanha. Ele fala, Lincoln, acho que o seu trabalho está tudo errado. Nossa, do nada você assim? Falando isso? Porque eu ando na rua, eu estou conversando com as pessoas, eu sei. Espera aí, tira um papelzinho do bolso, desdobra o papelzinho, fala assim, primeiro, eu fiz uma pesquisa na rua e a gente vai perder a eleição feio. Eu falei, mas feio quanto que é feio? Vai ser uns 80% contra nós. Eu falei, você está errado. A minha pesquisa não dá isso. Minha pesquisa a gente está perdendo, mas a gente está pau a pau. Estamos indo buscar a vitória. Não. Eu estou na rua, eu sei como que é. Eu falei, tudo bem, mas quantas pessoas você ouviu para chegar nesse número? Pois é. Não, eu ouvi o suficiente. Pesquisa tem regra. Quanto que é o suficiente? Mais de 100 ou menos de 100? Não, lógico que é menos de 100. Mas, umas 10, 20. Então não é pesquisa. Então, eu há 15 dias atrás ouvi 500. Sim, né? sim. Mas 500 é pouco. Eu falei, é pouco. Mas, estatisticamente, é o necessário. Né? Então, tá bom. Rede social. Ninguém que eu conheço está vendo o candidato na rede social. Eu falei, primeiro, você não tem rede social. O vice-prefeito não tinha rede social. Você não tem rede social. Então, logo você não tem uma rede de contatos em rede social. O WhatsApp você só usa mesmo como para gravar vídeo, gravar áudio e receber áudio, né? Então, eu acho que nesse ponto está errado, porque nos meus dados a nossa rede social está muito melhor que a do adversário. Não acredito nisso. Aí eu peguei, abri o notebook, mostrei para ele os gráficos. Mostrei para ele gráfico. Sim. Dado. Estou mostrando dados para você. Isso é trabalhar com informação, né? Também está aqui. Aí ele falou também tá. Eu não acredito, mas eu queria que você soubesse. Eu falei, tá bom. Sua informação é importante para mim, né? Mas não me convenceu. Mas eu vou rever o que eu falei para você. E fui rever. Falei, não é possível. Fiquei preocupado. Sim, claro. Sim. Querendo ou não, ele era um cara popular, ele era o popular daquela chapa. Sim. Né? E ele trouxe uma dor dele ali. Que uma dor, um feeling, né? Pode ser que esteja... Em algum caso, esteja correto, né, o candidato. Depois eu cheguei para ele e falei, realmente, sua
sua informação está equivocada, assim. Então, mas ele tinha entrado no clima ele nunca foi político, né? Ele nunca foi candidato a nada, ele nunca foi nada. E pegaram ele por ser um cara popular, da zona rural, do sítio, agropecuarista. Pegaram ele para somar na chapa, realmente somava e somou. Né? E a hora que ele foi para a rua, né? Tudo que chegava para ele, não chegava o lado bom, geralmente. Não chega o lado bom, né? Chega o lado ruim, né? Notícia ruim é que corre E primeiro. aí ele mordia a chumbada, né? Como a gente diz. Muito bom. Mordia a chumbada, né? E aí eu falei, ó, tá acontecendo isso, né? Você precisa também não só absorver, você precisa responder, que às vezes também. Quem tá te procurando para levar informação quer tumultuar a campanha através de você, porque sabe que você gosta de levar a informação. Né? Com certeza. Essa conversa com ele foi boa, ele mudou o posicionamento na eleição. E esse outro lance, tem uma parte do livro que ele fala de dados nas reuniões, né? Então, não adianta você falar... Então, o achismo, né? Eu acho que não acho, é assim. Então, temos dúvida? Temos. Então, olha aqui, ó. Tá aqui, a pesquisa tá... Isso eu acho super importante, até porque você também... a sua imagem cria um certo respeito, né? Você não está achando, como você falou. Exatamente, você tem um respaldo técnico, né? Matemático, de números mesmo. Isso aí é extremamente importante. Uma outra coisa que eu queria comentar do livro, que eu achei muito legal, é assim, vou ler um pedacinho aqui, ó. Por exemplo, como fortalecer o marketing político por um pilar da democracia. Então, tem aqui um item. Incentivar a ética na comunicação. Defendo que campanhas responsáveis priorizem o debate de ideias e a valorização das qualidades reais do candidato. Ponto. A maioria dos livros, pelo menos que eu tenho conhecido, para aqui. Só que o legal que o Lincoln colocou é o seguinte... Item 1, incentivar a ética da comunicação. Então é isso que eu li. Defendo as campanhas. A estratégia, ele põe embaixo. Como que você vai fazer isso? Como que eu faço, né? Promova campanhas que valorizem a verdade e a transparência, fortalecendo a confiança no processo eleitoral. Campanhas bem executadas engajam os cidadãos, informam sobre propostas e reforçam a legitimidade do processo democrático. Então, eu tenho um problema... Você tem um conceito e tem uma prática. A prática, da forma que ele vê, para resolver. Eu achei extremamente importante. Os capítulos do livro, eles são procurou amarrar nessas três dessa partes, forma. Né? Ele traz o case ali nos seus parágrafos iniciais. Traz uma pergunta, que praticamente é a dor daquele capítulo. E como resolvo essa dor. Então, o objetivo, a estratégia que eu uso para resolver essa dor. Né? E essa estratégia, ela é realmente verídica, porque ou eu usei isso, né, e deu certo, na prática. Ou eu usei isso e deu errado, às vezes tem trechos que eu falo, eu fiz isso e deu errado. Deu errado. Vou tentar rever isso para a próxima. Por que deu errado? Porque também você procura localizar. Não chega a explicar por que deu errado também, né? Porque tem umas coisas que não sabe, né? Tem coisa que eu vou tentar procurar fazer diferente. Fazer diferente, né? Às vezes não é porque deu errado que eu errei. Às vezes não é isso. Às vezes eu acertei, mas deu errado. E numa outra campanha eu vou fazer igual e vou acertar. Pode ser, né? Então, tem um imponderável também, né? Não é totalmente... porque você depende... Tudo bem, você... quando você faz uma pesquisa, é uma amostragem. Né? Então, se você pega uma amostragem que está meio comprometida, você não sabe, né? Você pega uma amostragem. Você pode ter uma amostragem com erro grande. Pode acontecer. Imagino eu que possa. E hoje, Lincoln, qual que é a tua ideia depois do lançamento do livro? Do Lincoln como profissional. Eu tenho tantas ideias, né? Às vezes quem tem muita ideia não tem nenhuma, né? Mas eu não sou um cara muito de pensar no futuro, né? Eu vou vivendo cada dia, né? Cada dia um dia, e vou me programando para aquele dia... Para o dia seguinte ser 1%, tem aquela frase, né? Ser 1% melhor que o dia anterior. Né?
Então eu vou seguindo um pouco isso aí, né? Fazer um pouco, sempre um pouco a mais. Né? Eu não penso muito no passado, né? Eu reflito sobre o passado em determinado momento. Sim. Reflito, faço ali a avaliação que deu certo e que errado, depois eu não fico remoendo o passado. Eu fico olhando Isso tem a ver com saúde mental, né? Um pouco, né? Eu não fico remoendo você muito manter a saúde passado. mental no meio de uma eleição, de uma campanha, melhor dizendo. Enorme, Nossa! Então, quando o ano passado foi um ano que eu falei, vou focar em eleição. Aham. Um ano, eu tinha colocado até metas, né? Esse ano, é assim, né? Tem mais de 20 anos que eu trabalho com marketing político. Com política tem quase 30 que eu trabalho com política, mas com marketing político mais de 20 anos. Né? E são 30 campanhas. Né? Então, 30 campanhas por quê? Tem eleição ano sim, ano não. Claro, né? claro. E às vezes tem eleição que... Teve eleição que eu não fiz nada. Sim, teve eleição que eu não trabalhei. Né? Sim. Então... Mas você acompanhou, observou, né? Conversou com pessoas. Isso. Né? E quanto mais eu trabalho no ano da eleição, mais eu aprendo. Claro, né? claro. Então, o ano 2023, eu falei assim, eu vou buscar, né, 5 eleições. Vou montar a estrutura, vou colocar pessoas para mim conseguir fazer 5 eleições. Né? É possível. Eu sempre tinha essa dúvida. Né? E é possível, porque eu consegui fazer. Né? Sim. E aí eu coloquei essa meta de fazer 5 eleições. Né? Para deputado? Não, de prefeito agora. De prefeito em 2024. 5 eleições. Tá. Me ajudaram, falaram, tá bom, Lincoln, eu vou indicar 2 prefeitos para você, vou indicar um prefeito para você. Então, me ajudaram, eu consegui chegar nos 5. Né? E dei conta dos 5. Né? Se eu tivesse montado a estrutura para 10, eu tinha feito 10 campanhas. Porque apareceu de gente, né? Que apareceu de gente. Há uma demanda, né? Bragança mesmo, né? Eu tinha colocado uma meta de não fazer campanha nem em Bragança nem em Atibaia em 2024. Falei, eu quero ficar fora da minha região, de onde eu tenho amigos, de onde eu durmo, de onde eu almoço, janto, quero ficar fora ali. Né? Então, eu trabalhei 4 anos aqui, né? Tenho um monte de amigo aqui, trabalhei 4 anos na prefeitura, trabalhei 1 ano na Câmara, moro em Bragança, minhas filhas são de Bragança. Falei, eu quero ficar fora desse circuito. Né? Consegui, né? Mas tinha uma coceirinha para fazer campanha em Bragança, né? Porque me procuraram lá numa campanha em Bragança, meu candidato Zé de Lima, foi candidato lá depois de 30 anos fora da política, ele foi candidato, né? Me procurou, a gente chegou a conversar, mas eu falei, não vou conseguir. Eu montei estrutura para 5, vai ser 5, não vai ser 6. Né? E naquela coceira de querer fazer mais uma, só de pensar em fazer mais uma, já comecei a me atrapalhar. Né? Então minha mulher que falou, Lincoln, para... Você não tem estrutura para isso, você não montou para mim. A mulher falou assim, ó, toda vez que você vai conversar, você muda, né? Eu acho que tá passando o seu limite. Então, fica na 5. Falei, tá certo, eu montei estrutura para 5. Bom conselho esse, né? E fiquei com 5. Pro ano que vem, eu vou querer montar mais de 5. Estou procurando montar mais. Não sei se eu vou montar 10, se eu vou montar 7, se eu vou montar 8. Sim. Entendi. Para deputados, mas eu vou montar aí para deputado, seria para né? Vou montar deputados. A estrutura para né? pelo menos 5 campanhas no ano que vem. Estaduais, né? e ou federais. Eu vou focar em campanha de deputado e tentar 5 campanhas. Geralmente o deputado estadual vem com o federal junto, ou o federal e o estadual junto. Né? Então, as duplas aí, você fecha uma, na verdade você está fechando duas. Né? Acontece pouco isso. Então eu vou tentar fechar umas 6 campanhas no ano que vem. Né? Bacana. Então esse é a pergunta que eu penso fazer no futuro. Né? Então, agora, nesse ano você vai fazer esse ano eu vou focar em eleição suplementar. Então, nas eleições suplementares que vão acontecer, vou tentar prospectar a eleição para ver se consigo fazer alguma. Né? Se alguém me contrata, fazer alguma. Eleição suplementar é uma eleição rápida. E o processo é o mesmo? Da eleição normal? É bem diferente, né? Não, é um processo diferente, é um processo mais rápido. Mais rápido. A eleição suplementar, é o caos em cima da eleição, porque você vem de uma cassação de alguém, né? Trauma, volta né? nas urnas numa época onde só eles estão voltando, né? Então, vamos dizer, vai ter eleição está tendo eleição agora em Eldorado. Né? Praticamente é uma bolha no Brasil, né? É um município ali de um pouco mais, não sei quanto, se é 20 mil habitantes, 20 mil eleitores. Teve eleição em outubro e vai ter agora de novo. O povo está votando agora. Né? Praticamente não tem campanha, porque foi muito rápido. Muito rápido. Né? A eleição, se eu não me engano, é dia 6 de outubro, 6 de abril, a eleição agora. Abril, hein? Né? 6 de abril, e os candidatos, né? Os candidatos começaram a fazer campanha agora. Então vai ter praticamente 2 semanas. Então é uma campanha muito rápida. Muito rápida. Muito rápido. Pelo ponto de vista do marketing, também é diferente, então.
Quando é também é complementar. diferente, né? Porque você não tem um tempo para construir, né? O marketing é uma construção, né? Sim. Você não consegue colocar um produto no mercado rapidinho. de uma hora para outra. Como planejar numa né? situação dessa? Então, aí você tem que estudar a cidade, fazer esse diagnóstico. Fazer um diagnóstico. Ver as alianças. Geralmente a eleição suplementar ela tem muitas alianças, né? Tem muitas alianças. Ou tem muitas divisões, às vezes acontece isso. Também, quando tem muitas alianças, também, né? Tem muitas. Às vezes, uma ou é todo outra. mundo se une contra o candidato da situação, que já foi cassado e quer voltar. Geralmente, quem foi cassado quer voltar. Ou coloca a mulher, ou coloca o filho, ou coloca o padrinho, o seu afiliado político. Sim, né? E geralmente quem perdeu se une para tentar derrotar esse cara que ganhou. Porque esse cara que ganhou ele tem uma grande chance de ganhar de novo. Né? Claro. Ele tem uma grande chance de ganhar de novo. Ou seja, não é tranquila, não é. Não é. Porque por sua experiência, seu termômetro, o político cassado, esse mal-estar, esse desgaste, não chega em todo o eleitorado, não é? O eleitor médio, ele chega a ser afetado por uma cassação. É que hoje a cassação ela pode ser técnica, que ela não contamina tanto a imagem do candidato. Né? Como pode ser uma cassação por corrupção, que aí contamina todo o candidato e o grupo político. Uma improbidade. E hoje a maioria das cassações são técnicas. São técnicas. Acaba sendo por uma desaprovação do Tribunal de Contas, que acaba sendo técnico, né? Ou por uma improbidade técnica, acaba sendo uma questão técnica, né? Uma questão de corrupção, de roubo, de dólar na cueca, não é uma questão assim. Então como o candidato ele se desdobra em relação a esse tipo de cassação que ele sofreu. Né? O candidato ele vai criar a narrativa dele. Né? Sim, ele pode dar a volta por cima, né? até. Né? Pode dar a volta por cima. E acontece muitas vezes. E acontece bastante, né? Acontece muitas vezes. Seria o trabalho no foco do marketing, isso, né? Mas se a gente pegar de 2021 a 2024, se não me engano, foram 108 eleições suplementares. Tá? Bastante. 2021 a 2024. Né? Foram 108 e o... no Brasil inteiro. Né? Nível de do 21 Brasil. a 24. Né? 21 a 24. E a maioria dessas eleições suplementares, quem ganhou no turno normal, perdeu na eleição suplementar. Então, teve uma contaminação. Teve uma contaminação. Né? O povo já tentou uma nova alternativa. Já o pessoal fala, não vai dar para votar mais nesse grupo, ou nesse... Alguém aliado a esse grupo. O Lincoln, o marqueteiro, de uma maneira geral, ele também se deixa contaminar por essa imagem do político. Por exemplo, você está conversando com um candidato que quer né, se colocar novamente aí na seara, né? Mas você tem uma impressão muito negativa dele, né? Você fala, puxa, mas ele tem cada história, né? Cada escândalo, assim. O que você faz diante de uma demanda assim? Eu ia perguntar isso. Você ia perguntar? É tipo advogado. Eu estou fazendo leitura agora de... Eu olho para você e falo assim, pô, eu sei que você... Eu sei, mas eu vou te defender. Eu não deixo me influenciar por o que chega para mim. Narrativas... Né? Eu sempre busco tirar a minha própria impressão. Né? Tá. Então eu não deixo influenciar pela opinião de terceiros e nem vou também... mal influenciado, né? Com uma má impressão para uma conversa. Certo, né? certo. Então eu sempre chego uma mesa de conversa, né? Já com a mente limpa, para mim não ter nenhum tipo de viés ali. Né? Aí depois da conversa que eu tive, eu vou tirar aquela impressão. Não é meu perfil fazer campanha para esse candidato, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu? Já aconteceu? Você negou mesmo. Já neguei, né? Perfil. Né? Ou não era o perfil, não teve... O santo não bateu, né? Não teve aquela afinidade. Aquela química política, né? Não teve. Né? Mas aí justifica ou... Justifica ou sai de mansinho, assim? Como você diz isso para o candidato? Não, é que acaba esfriando, né? Porque Esfria, assim, né? uma conversa política, ela não resolve numa vez só, numa reunião só, né? Vamos sentar aqui e resolver. Não vai ser assim. É uma, duas, três, quatro, cinco, para a gente... ganhar confiança, né? Como profissional de campanha, ganhar confiança para poder fazer campanha naquele candidato. O candidato está dando a vida dele praticamente para um... Entregando ali, né? E aí vem um cara chato pra caralho, com várias ideias, querendo mudar tudo, e o cara fica meio ali, né? Sem saber o que fazer. Né? E aí, quando não tem essa afinidade, as coisas acabam esfriando. Esfriando mesmo, naturalmente. Né? Então tem aquele tipo de conversa quente e conversa fria. Né? Claro, você conversa
fica fria na primeira conversa, praticamente não já dá sequência, para ali. Né? E se a conversa fica quente, ela vai se intensificando. Vai se intensificando. Então não existe aquele, desculpa, não vou fazer, porque o santo não bateu. Não, acho que naturalmente vai se deixando de conversar. Sim. Né? Vai se deixando de conversar. Esfria mesmo. Uma outra coisa que eu me pergunto, né, e você é da área, você pode me responder, assim, a gente acompanhando de longe campanhas, você vê uma tomada de decisão diária e, às vezes, durante o dia, mudança de rumo. Como é que você administra uma coisa dessa? Cara, geralmente a gente vai do que eu falo, né? Eu nunca acordo, né? Acordo pensando assim o que eu vou fazer hoje. Geralmente eu já acordo sabendo o que eu vou fazer hoje. Que vai ter, durmo, né? Eu nunca novidade, durmo né? Despreparado pro próximo dia. Na verdade, acontece isso. Acontece isso, né? Geralmente o pessoal fala assim, pô, Link, de onde você... Vou gravar um vídeo com o candidato. Sim. De onde você tirou essa ideia, né? Aí eu vou explicar, tirei disso tá bom. Falei, não, eu não acordei e falei, vamos fazer isso, não. Sim. Isso não acontece. Comigo, pelo menos comigo, não acontece. Né? Você pensa antes. Eu penso antes. Tem muita gente que tem esse feeling, esse pulso. Feeling... Vamos fazer isso. Sacada, né? Que chamam no mundo publicitário sacada. Né? Sacada. Eu não tenho sacada, né? Para mim tudo tem que ter planejamento uma razão. Pra mim, tem que ter uma razão. Né? Você eu não sou um cara criativo. Eu não sou um cara criativo que tem vai improvisar o tempo todo. Peças, grandes cases, não sou um cara disso. Tira o coelho da cartola na hora ali. Mas eu sou um cara que tudo que eu faço tem que ter um porquê. Né? Que lá tem que dar um tipo de resultado, né? Onde eu consiga medir o resultado. Sim. Né? Então, tudo tem... É matemática mesmo. Ô Lincoln, e qual seria o lugar de um psicólogo, né? Ou psicóloga, né? Numa campanha, assim, porque eu vi que você se referiu a esse assunto no livro, né? Então, o psicólogo ele pode ajudar o candidato. Né? De repente o candidato ele tem uma trava, ele tem um gatilho preso ali, ele tem Até na fala, né? Seja de fala, seja de medo. Seja de exposição. A fala é um discurso, né? Mas seja alguma trava emocional que ele tem, a gente tem que buscar, o candidato tem que buscar o psicólogo para isso. O profissional também, né? O profissional também, né? Essa eleição aqui, eu não fiz nenhuma sessão de terapia, nada dessa eleição aqui, mas em outras eleições já fiz. Você fez. Seja pós-eleição ou antes da eleição. Né? Sim. Agora, nessa eleição aqui, eu consegui eu mesmo controlar minhas emoções. Né? Sim. Mas teve eleições passadas que, ou antes ou depois, eu tive que recorrer ao psicólogo. Né? Então, o psicólogo é importante também no trabalho. Por exemplo, em pesquisas qualitativas, né? A gente tem um psicólogo para ajudar a gente ali nas interpretações, nas relações ali de moderação com os grupos. Sim. Então a gente tem um papel, tem um estatístico, tem um moderador, tem um psicólogo e tem um neurolinguística. Neurolinguística é importante. Também, né? Para entender que geralmente é um grupo formado na última eleição, né, até acabou a eleição, eu fui agradecer um por um do pessoal que trabalhou comigo nessas 5 campanhas. Né? Foram 17 pessoas. Né? Eu nem imaginava que era tanta gente assim, né? Mas acaba sendo tanta gente, tantas pessoas. Né? E você vê cada um ali tem uma função específica. Tem uma função, né? Da campanha. Né? Tem uma função, tem as suas ideias, tem os seus problemas, tem isso tudo juntando, dá soma, né? Isso sem contar o coordenador de rua de uma cidade, o time de marketing, o time de estratégia que eu montei. Né? Agora, sem contar que cada cidade tinha um coordenador, tinha um publicitário, tinha um fotógrafo, cada cidade tinha o seu. Sem contar isso, só dentro do meu time de análises, né? Tinha 7 pessoas. É bastante, né? Bastante, né? A gente nota, por exemplo, em campanhas como em Atibaia, que você tem toda essa inteligência, né, na campanha, mas às vezes você nota ali, por exemplo, no final de tarde, começo da noite, uma menina, né, que está segurando um banner e tal, ela está cansada, ela está estressada. E isso não é uma anticomunicação da campanha? Existem. Nessa eleição que passou, né, nesse ano de 2024, né, eu não me deparei com nenhuma situação negativa ao candidato por ter meninas com bandeiras na rua, gente entregando panfleto de casa em casa. Nessa última eleição de 2024 eu não deparei com nenhum, mas em eleições anteriores
Teve candidato que perdeu o voto, porque assim. tinha muita gente na rua, né, em condições assim, de subtrabalho, vamos dizer assim, que era visto como negativo à população. Então o povo falava assim, não vou votar nesse candidato porque tem gente com bandeira no sol de 40 graus o dia inteiro e não leva uma água para a menina. Funciona ao contrário. Então teve eleição que isso aí pesou. Pega também para o eleitor, né? Contra o candidato. E também aquele entregador de panfleto que joga na garagem do eleitor, né? Isso aí. Isso também é um entope a caixa de correio do eleitor. O pessoal pega com raiva, joga fora. Rasga assim, falando, não voto nesse candidato. Mas é uma encruzilhada, porque você precisa fazer isso, né? Ao mesmo tempo é necessário. Na verdade, é assim, existe o treinamento, né? Que a gente... É o treinamento de mobilização, isso faz parte do treinamento de mobilização. Como que o time de mobilização ele vai abordar as pessoas na rua como também, vai entregar, né? Como vai entregar o papel, como que vai entregar a mensagem, como vai entregar a revista, o que falar na hora de entregar. O que falar. Né? Se a gente vai entregar de porta em porta, colocando na caixa de correio, a gente vai bater porta em porta, entregar na mão. Tudo isso a gente discute com a coordenação da campanha, como que a gente vai atuar numa eleição. Né? Sim. No começo da eleição, a gente consegue fazer uma rodada no bairro. Rodada é quando a gente passa casa por casa, né? Batendo, entregando de mão em mão, né? Aqui está o material do meu candidato, né? Ele é o melhor para a cidade, quero que a senhora estude as propostas aqui. Dê uma olhadinha. Você entrega uma coisa na mão, personalizada, né? É diferente. Então, no começo da eleição, você consegue fazer isso. Agora, na última semana, você não consegue fazer mais. Né? Sem chance, você não consegue fazer mais. As emoções estão lá em cima, né? O caos já está se instalando. Material sobrou. Ou faltou. faltou material. Né? Ou não tem mais tempo para fazer. Precisamos soltar. Tem 100 mil material aí, tem 50 mil casos, precisamos soltar. Então tem esses casos. Então no começo da eleição esse trabalho acaba sendo um trabalho de aquecimento, ele é importante, às vezes funciona bem. E após o resultado, a pós-produção, o marqueteiro acompanha esse perdeu, porque ganhou tudo bem, né? Ganhou, tá tudo certo. E se perde, existe esse depois? Eu não diria prestação de conta, porque não se trata de uma prestação de conta mesmo. Mas, tipo, o que deu errado? Essa ponderação se faz junto? Ô, Vila, geralmente não. Tá? Geralmente não tem. Geralmente acabou a eleição, o candidato que ganhou, ele vai tocar a vida de prefeito, né? Então ele esquece o marketing de campanha. Certo. Né? E o candidato que perdeu, às vezes não quer nem ver ninguém na frente, entra naquela ressaca eleitoral. Sim. Né? É verdade. O que é errado, eu não estou falando que sim, mas certo, é o real. Né? É a real. Né? Então, eu mesmo, acho que nessa minha trajetória, acho que não teve nenhuma eleição que deu continuidade à vitória, né? Do trabalho à vitória. Lincoln, ganhamos aqui hoje, a partir de amanhã a gente vai começar a trabalhar pró-governo. Pró-governo. Nunca tem, né? Comigo nunca teve. Acabou. Né? Acabou a eleição, acabou. Né? Desmonta a equipe. Isso. Tanto que eu também, os meus contratos eles são assim. Né? Então a gente vai começar hoje até o dia 6 de outubro. Certo. Dia 7 de outubro é uma outra conversa, um outro contato. Porque no mundo político tem muito isso também. Lincoln, vamos fazer a campanha aqui. Se eu ganhar, você vai ter isso aqui. Sim, entendeu? Promete um cargo, né? E aí ele quer tirar do orçamento de campanha, né, colocando um prêmio no êxito, vamos dizer assim. Né? E eu também não trabalho assim, né? Eu trabalho, estou aqui para fazer campanha. Né? O livro os contratos também, né? Não tem esse tipo de... Não, porque eu falo assim, quem ganha ou quem perde a eleição, né? É o candidato. Né? Eu não levo bônus nenhum, né, por ganhar campanha. Geralmente eu levo ônus por perder. Sim. Aí, agora, bônus por ganhar campanha eu não levo nenhum e nem vou também correr atrás. Querer, né? Tanto que todos os meus contratos esse ano aqui foram através de um termo de confidencialidade também. Né? Tanto do candidato comigo como comigo, eu como candidato. Então eu não posso dar entrevista falando durante a eleição, porque isso acontece muito. Tem muita cidade que o marqueteiro dá mais entrevista que o candidato. Acontece demais ainda. O marqueteiro dá mais entrevista que o candidato. Né? Então eu já coloco esse termo de confidencialidade para blindar tanto eu como o candidato. E também tem situação que no meio da campanha o candidato sai acusando o marqueteiro
e manda o cara embora. Manda o cara embora, né? Troca de marqueteiro. Então existe um termo de confidencialidade para proteger os dois. Sim, né? Sim. Até porque a vitória é dele. Né? Então, é uma coisa que eu coloco. Né? Se ele seguir a risco que a gente orienta, é muito difícil acontecer... É que eu não falo a derrota, mas ele sair de uma eleição menor do que ele entrou. Sim, geralmente é uma vitória você sair de uma eleição maior que você entrou. Todo mundo quer ganhar, mas às vezes você sai muito maior. Que você sem dúvida, sim, claro. Sim. Quando o candidato ele começa a questionar o trabalho do marketing, né, as coisas começam a dar errado. Né? Com certeza. Começa a dar errado. E aí, ele perdendo a eleição, com certeza ele vai sair menor do que ele entrou também. Né? Porque é uma derrota, né? Onde deixou muitas rugas para trás. Né? Eu acho que é um acordo, um contrato principalmente de confiança, né? Confiança. Porque senão fica difícil mesmo. E é um contrato sem amarração, é um contrato sem multa, não estipula prazo de nada. Né? É um contrato para proteger também o profissional de marketing. Né? Aquele contrato pagou, trabalhou. Sim. Entendeu? E você já enfrentou... Dentro das prestações de conta legal. Sim. Né? Você já enfrentou algum candidato que não quisesse pagar ou não quisesse pagar o valor que você tinha contratado com ele ou não? Né? Chegar a enfrentar, não. Né? Houve atrasos. Atrasos, sim, né? Atrasos, enfrentamento, acho que não teve que judicializar, né? Não, eu nunca tive esse problema. Né? Já tive vários amigos, colegas que tiveram, né? Inclusive outros tipos profissionais também que tiveram, né? Produtora de vídeo, gráfica. Gráfica, antigamente tinha o pessoal de plaquinha, o pessoal né? Esse pessoal pinta-muro, esse pessoal sofria. Pintava muro. Esse pessoal sofria muito. Colava cartaz em poste, né? Muita coisa que caiu, nunca tive, acho que nenhum problema, né? Que eu me lembro também, nunca tive nenhum problema. Eu tive problema de atrasos, de receber um ano depois o que tinha sido combinado. Sério, né? Nossa, um ano. Acaba a eleição, vamos parcelar em 10 vezes? Vamos fazer o quê? O candidato ficou sem recursos ou alega que está sem recursos, né? Mas não receber nunca aconteceu comigo. E não recebe antes, então? Não recebe antes? Às vezes recebe. Às vezes acontece. Às vezes não. O jeito que eu trabalho é sempre... Antes. Chegou a eleição, né? Ele pagou o contrato. Só que às vezes no calor da emoção, você não vai parar o trabalho, né? Tá no último mês da campanha. Segura um pouquinho aí, eu não consigo pagar agora. Né? Você não vai parar o trabalho, né? Você não vai parar o trabalho. Já estamos 6 meses aí, vamos na confiança, mais um mês, né? E aí acontece. Né? Aí acontece. Sim. Tem o site do Lincoln, que está embaixo no GC, estou colocando aí. Isso mesmo. Nesse site eu vi, tem lá o livro para vender, enfim. E lá também tem o contato. Né? Vai que eu quero... eu tenho o site chama linkdolincoln.com.br. Esse é o site onde trazem ali a minha trajetória, né? Traz ali um link para a compra do livro, né? Tem um pouco de informações ali sobre mim, né? Vão trazer ali os próximos projetos, que são as videoaulas que eu estou gravando. E isso é legal. Exposição também no site, né? Então, isso é legal. Isso a partir de quando? As videoaulas elas estarão disponíveis no site a partir de abril, né? Eu estou num projeto que termina agora dia 31 de março, onde eu preciso entregar o primeiro módulo. Esse módulo sendo aprovado, ele já vai para o site. Né? Que legal. Só que são, no total, né, são 2 videoaulas, são 2 módulos de videoaula, 2 blocos de videoaulas e uma mentoria, que vai estar no ar até o final de junho. Né? Então, esses 3... O que é a mentoria? A videoaula, você paga um valor, entra lá, assiste os 8 módulos da videoaula, né? E aprende de uma forma de acordo com a sua didática de aprendizado. Né? A mentoria, a gente trabalha em cima da sua dor. Lincoln, eu tenho dificuldade de oratória, gravar vídeo na rede social. Eu não consigo pegar o celular e gravar vídeo. Gravar um vídeo. Vamos montar um planejamento, vamos montar um trabalho para facilitar. Um treinamento, né, para esse candidato. Trabalho, né? Desde o jeito que você maneja o celular, como que você pega o celular, o que você tem que falar no celular, se você vai falar usando o GC do celular, GC não, as letras, teleprompter, se o roteiro vai estar no celular para você ler ou não, né? Ou se você vai falar de improviso. Então a gente vai achar a melhor solução para sanar essa sua dor. Que você não consegue. E tem muito político que não consegue pegar o celular e gravar. E gravar uma mensagem. Alguém tem que estar lá segurando o celular. Né? E o caminho para contratar tanto o curso como o livro é o mesmo.
linkdolincoln.com.br. Tá aí, hein? Tá aí no GC. Tá. Linkdolincoln.com.br. Aí tem muita gente, viu? Tem muito candidato que ou ele não consegue pegar o celular, muito político, né? Que não consegue pegar o celular e gravar, né? Ou quando coloca o celular de frente para ele transforma em outra pessoa. Eu passei por essa experiência. Que é o pior. E o que faz num caso desse? É treinamento, né? É treinamento, né? Precisa ter conquistar tempo. a confiança. Né? Você vai ver no livro, eu falo muito isso aí, acho que é um dos primeiros capítulos, conquistar a confiança. Né? Você precisa conquistar a confiança para você conseguir ter a liberdade de você implementar seu trabalho. Se você não conquistar a confiança do candidato, da assessoria, do time, né? Você não vai conseguir trabalhar. Né? Então, a gente tem métodos de você conquistar a confiança, né? Quando eu estudei em Washington, né, eles ensinam, acho que nas primeiras matérias também, justamente isso, como você conquistar a confiança do político. Né? Que a hora que você conquista a confiança do político, na verdade você está se valorizando, né? Você está agregando ao seu profissionalismo. Né? Você tem mais segurança para poder trabalhar, né? Você acaba tendo uma responsabilidade, porque a hora que você conquista a confiança, automaticamente volta para você. Puta, o cara está confiando em mim, eu tenho que responder essa confiança que ele está me dando. Claro. Né? Então não é só dinheiro, né? Não é só o pagamento, não é o cara está me pagando, eu preciso prestar o serviço. Não é uma questão de confiança, de relacionamento, de olho no olho, de fio de bigode, que é o que uma das regras da política é justamente isso, né? A gente cumpriu o que fala. E você tem um relacionamento, acaba ficando um relacionamento, por exemplo, com todas as pessoas que você trabalhou, você teve tão próximo, ele confiou tanto, você também, que acaba ficando um fio de amizade, de coleguismo, enfim, da própria confiança, né? Às vezes a gente pode não trabalhar mais junto, sim, né? Sim. Mas se conhece, conversa, troca ideia. Sim. Né? Às vezes acontece muito isso, né? Às vezes tem candidatos que eu trabalhei no passado que eu posso não dar mais certo trabalhar junto. Sim, né? Claro. Até porque as minhas chatices já superou o nível, né? Que ninguém mais quer passar por aquilo. É como um casamento. Às vezes você pode se dar bem com a ex-mulher, né, mas não vai voltar mais junto com ela. Né? Então, acontece muito isso. O que não pode acontecer é a inimizade, ser um adversário. Um adversário. Né? Esses casamento, né? Esses dias não era nenhum político, era um parceiro de trabalho. Fazia anos que eu não via ele, achei ele no LinkedIn. Né? Uhum. E não escrevi nada, só curti para seguir ele ali, né? Aí ele respondeu para mim, falou assim, puta, tá sumido, hein? Me achou aqui? Aí eu falei assim, estou procurando, de vez em quando encontro os amigos e os ex-amigos. Né? Aí falou, pô, mas não sou só amigo mais. Eu falei assim, pô, eu gostaria que fosse de novo, né? Você não é meu inimigo e nem meu adversário. Ex-amigo, ex-amigo não quer dizer que é inimigo, né? Então, acho que, assim, inimigo, acho que graças a Deus, acho que eu não tenho, assim, inimigo, né? Tem aquelas pessoas que eu não gosto, prefiro não conversar mais. Claro, uai. Aí eu não acho que uma opção. Não é saudável, né? Mas também, isso não quer dizer... Gostar, faz mal para quem não gosta. Isso não quer dizer que se eu ver na rua com o pneu furado, eu não vou parar para ajudar a trocar o pneu. Sim, é outra coisa. Mas tem pessoas que eu prefiro não conversar, não trabalhar mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Ele precisa explicar isso aqui, né, meu? Por que o nome do livro? Eu sei porque ele me contou, mas eu acho que ele tem que contar. Os caras do marketing são chatos pra caralho. Da onde saiu esse nome? Não, o nome do livro ele veio antes do livro. Né? Na verdade, o nome do livro, eu estava fazendo uma eleição com televisão, e eleição com televisão você grava o candidato todo dia, não tem jeito. Você tem que reservar um espaço na agenda lá. Geralmente eu reservo o primeiro horário da manhã, das 8 às 10, das 7 às 10, eu falo para o candidato, não marca nada nesse horário, que com certeza a gente vai gravar vídeo. Gravações. Né? Então, se não é vídeo para TV, é vídeo para internet. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Não adianta, vamos fazer um vídeo para TV e aproveitar na internet. Não dá certo. Ou vice-versa. Não dá. Todo dia de manhã tem horário para gravar vídeo. Né? E é das 7 às 10. Então, uma coisa que eu sempre peço, eu falo assim, das 7 às 10, reserva o próximo compromisso das 10h30 em diante. Né? Claro. Não é porque das 7 às 10 está reservado para gravar vídeo, que a gente termina 9h30 de gravar, que o próximo compromisso é às 10. Né? Então, tem. E nesse dia, o cara falou assim, o cara chegou, já falou, o candidato chegou e falou, Lincoln, vamos gravar rapidinho hoje, que 10 horas eu tenho um compromisso. Eu falei, cara, é melhor então a gente não gravar. Se você já veio com pressa, não fica bom. Não, pode, hoje eu tô bem, tô legal, vamos gravar que vai dar certo. Não deu. E não deu. Estava, de novo,
corta, não, tá errado, de novo. Repete. Não ficou bom. E às 10 horas chegaram rapidamente. Não chegou, não. Nem chegou. Não, deu meia hora, ele mesmo desistiu. Bateu na mesa, foi embora. Hoje não dá mesmo. Hoje não dá. Os caras do marketing são chatos pra caralho. Não dá. Ele levantou e foi embora. Tá aí, né? E eu fiquei puto. Né? Falei, cara, quem vai embora sou eu, não vou ficar mais aqui não. Puta falta de respeito, né? Aí depois acalmei, né? Fui conversar com ele. Falei, cara, não faz isso. Se você não estiver bom, me liga e fala, ó, Lincoln, não tô bom hoje, não vou gravar, eu tenho compromisso. A gente grava dobrado no outro dia, não tem problema. Sim, né? sim. Não tem problema, não faz isso, de abandonar o set no meio da gravação. Isso não é legal. Todo mundo, né? Sim. Eu, não, Lincoln, tá certo. Né? Não pede desculpa também, mas... Não, tá certo, vamos rever essas coisas. Eu falei assim, ó, você pode ter certeza. Eu fiquei puto no começo, mas um dia eu vou escrever o livro e o nome do livro vai ser esse. Os caras do mar são chatos pra caralho. Ou seja, só que não tem o autor da frase. Só tem, não. Não tem. Ele podia ser um asterisco. É um cara que eu acho que ele nem sabe que eu lancei o livro, né? Nem sabe. Nem procurei fazer um contato com ele. Né? Acho que ele nem lembra disso, porque quem bate... No meio... Não lembra. Pior que é isso mesmo. É quem apanha que lembra, né? Quem apanha lembra bem. Não, aí eu lanço o livro, né? Vou com o livro na editora, né? Pronto para rodar, procurando editora para rodar o livro, né? Primeira coisa que os caras falam, mas tem que mudar o nome do livro. Falaram? O que mais fala. A primeira coisa, falar, nome do livro não muda. A primeira coisa que foi unânime em qualquer lugar mudar o nome do livro. Sim, né? sim. Segunda coisa, diminuir o número de páginas. Pô, mas faz maior, faz um formato A4. Falei, cara, não é isso. Tem duas coisas. Aí eu coloquei, tem duas coisas que eu não mudo. O nome do livro é Imexível. Para usar uma palavra. Lembrei dele. É Imexível o nome do livro, né? E o número de folha eu não gostaria de mexer porque eu acho que isso aqui é um livro de bolso. Cabe na bolsa. Maior, você pega um A4, você não põe na mochila. É um puta trambolho para levar para os lugares, sabe? Eu não gostaria de mexer no tamanho. Né? Verdade. E aí acabou saindo. Acabou encontrando uma editora que acabou aceitando do jeito que eu quis fazer. Né? Que bom. Né? Nunca é 100% do jeito que a gente quer, mas acabou saindo. Acabou 99%. Saindo. Não, isso saiu chique. Você viu com verniz aqui, ó. Olha que bonito. Tem um... Chiquérrimo. Muito bom. E o conteúdo, muito legal. Eu curti demais. Tô curtindo. Mais alguma coisa aí? Só uma pergunta sobre rede social, Lincoln. Assim, hoje, do orçamento de uma campanha. Porque você fala de candidatos que são eleitos praticamente só com rede social. Sim. O que você reservaria numa campanha para a rede social? Claro, é assim, né? Ninguém é eleito só com rede social. Né? Inclusive, a gente já teve um case na última eleição aí daquele... Isso daí é fantasia. É verdade, é verdade. Né? Não existe isso, né? É muito difícil. A gente teve um candidato lá do Amazonas, de Manaus, né? O Amon, que é um deputado federal, muito ativo na rede social. É um dos... Se a gente pegar, hoje ele é um dos 10 maiores influencers de rede social hoje da Câmara Federal, né? Sim. Ele não tem muita visibilidade aqui no Sul-Sudeste, mas ele é é como se fosse um Manga, é como se fosse um Eduardo Paes, como se fosse um Topázio. Né? Ele é muito forte. E ele quis fazer a campanha dele para a Prefeitura de Manaus só na rede social. Né? Por ele ser forte na rede social e por ele não ter muitos recursos também. Eram as duas questões. Né? E não deu certo, ele não foi nem para o segundo turno, ficou em terceiro lugar. Né? Sendo um cara que era um dos mais conhecidos em todos os candidatos, né? Ele tinha conhecimento, né? Então não era o conhecimento do nome da pessoa, ele é um fator muito, muito forte para você despontar numa eleição, então ele era um cara conhecido. Claro. Né? Mas não é o único também, né? Mas não era o único, né? E apostou que a rede social ganharia a campanha. Né? Ganharia a campanha para ele, não foi o suficiente, não foi nem para o segundo turno. Tanto que todas as pesquisas davam que ele iria para o segundo turno. Né? E acabou ficando em terceiro lugar, não foi nem para o segundo turno. Né? Então a rede social não é aquela... Esse santo dos milagres, né? Entendeu? Eu costumo dizer que existe um mix para você ganhar a eleição. Né? Tem gente que usa esse mix, tem gente que usa 100% desse mix de formas lícitas, né? E tem gente que usa ali 70, 30, que ainda agrega ali das formas ilícitas para ganhar a eleição, que é compra de voto, que é você cercar ali as pessoas, né? Fazer esse cerceamento de pensamento, né?
Então, no livro eu falo isso, né? O marketing político, né? Só com o marketing político você não ganha eleição, né? Se você for uma cidade onde tem 5 candidatos, 4 compram voto e você não compra voto, você não vai ganhar eleição. Você não vai ganhar eleição. Não que você tenha que comprar voto, né? Mas mas você já começou atrás. Reveja o momento de você sair. Talvez aqui não seja a eleição, talvez você vai ganhar uma próxima, não essa, né? Porque essa eleição aqui a cidade... dos compradores de votos, né? Os compradores de votos vão sair na sua frente. E esse papel também é do marqueteiro? Em uma hipótese, você sabe, eu sou candidato, mas eu não sei. O diagnóstico vai dar isso aí. O diagnóstico, na hora que fizer a pesquisa, né? Você já vai... própria tendência... Existe uma técnica que eu uso, né? Que é chamado... Que é o TAI, né? Que é o teste de associação... Teste de associação implícita, né? Então, esse TAI, eu podia até fazer agora com um de vocês, mas esse TAI eu consigo descobrir se a questão de raça em você ela é preconceituosa ou não, questão de gênero em você ela é mais machista ou feminista ou indiferente, né? Questão de sexualidade, qual o grau que isso implica na sua vida, né? Então, através desse teste, que é um teste que a gente faz ali com quem a gente está entrevistando, também numa amostragem mínima ali, para a gente saber se a população ela é conservadora ou não, se a população ela vota em mulher ou não, vota em negro ou não, compra voto ou não, né? Então, a gente consegue saber, por esse teste de associação implícita, né, se no fundo a pessoa vai trocar o voto dela por R$150. Sim. Entendeu? Não tem, e aí você direciona... Então, não que isso... não seja contornável, né? Se o candidato fala, não, eu vou sair e o meu discurso vai ser contra a compra de voto. Pô, legal, então vamos trabalhar em cima disso. A gente vai ser um inimigo comum, porque vai ser 4 candidatos contra você que é contra isso. Daí. Vamos trabalhar em cima disso e vamos ver se a nossa mensagem consegue converter voto. Sim. Né? Então, às vezes acontece. Às vezes acontece. Né? Na última eleição, tinha um candidato que ele ficou muitos anos longe da cidade, ficou muitos anos morando fora do país, né, e voltou para ser candidato. E o discurso dele falava, gente, vocês querem votar em mim para mudar a cidade, para a gente ter um novo rumo, uma nova visão, vocês votam. Se eu ganhar a eleição, eu vou ser o melhor prefeito que a cidade já teve. Se a gente perder a eleição, eu vou voltar para onde eu estava e tocar meus negócios. Tudo certo. O discurso dele era esse. Tá bom também. Não só esse, mas ele resumia muito. Muitas vezes ele falava isso. Nessa postura. Muitas vezes ele falava isso. E a cidade entendeu. Foi convincente essa postura. A cidade entendeu. Ganhou. Né? Queria um pouco mais do que isso. Aí ele começou a agregar também mais características positivas que ele trouxe para o discurso dele. Mas a cidade entendeu isso aí como um discurso de mudança. Né? De mudança, foi legal. Bacana. É a história da verdade, né? Verdade é verdade. Não na verdade, você tem que buscar também... igual, quando ele falou isso para mim, né? Ele falou de um jeito, mas ele não pensava em usar isso na campanha. Sim. Falei, cara, isso aí que o negócio tem que usar. Se você está com essa visão, com esse pensamento, vamos transformar isso em algo positivo para você. Claro. Então, mas será que dá certo? Vamos tentar. E ele começou a usar. Primeira vez que ele foi fazer lá, né, nessa eleição aí, muitas vezes os candidatos faziam reunião com associação de classes. Então tinha muita reunião com o Conselho do Turismo, reunião com conselhos. Não tinha reunião com o povo, mas reunião com conselhos, com a OAB. Né? E aí teve a primeira reunião, que foi com a Associação Comercial. Eu falei, fala isso na reunião da Associação Comercial. É um público mais seleto. Sim. Então vamos ver como que vão receber isso daí. Qual é a reação? E aí fizemos um teste de associação implícita. Né, sobre esse discurso e foi bem. Cara, tá certo. A cidade aqui tá uma porcaria, cara. A cidade aqui é só buraco, é enchente, não vê ninguém de fora para mudar a realidade, a gente tá se acomodando com isso. Parece que é normal viver no meio do buraco. Ponto. Acabou. Já. O discurso foi eficiente. Os adversários começaram a bater. Viu? Deixa ele voltar. Ele não tá preocupado com aquilo, deixa ele voltar mais. Aí virou aquela guerra de narrativa que acabou sendo favorável pra gente, porque é o que eu falo. O adversário veio correr atrás do nosso discurso. Sim, é verdade. Quando você está na frente da narrativa, é dificilmente você perde a eleição. Exatamente. Né? E nesse caso, ele estava na frente da narrativa. Quando o candidato começa a bater nessa narrativa dele aí, quer dizer que o candidato está correndo atrás. Claro. E aí, a gente, no papel de estrategista, marqueteiro, a gente começa a criar outras narrativas sabendo que o adversário já se perdeu. E a gente começa a inventar umas outras coisas que são viáveis. Né? Vamos dizer inventar, que parece que tirou da cartola. Sim. Mas ali pensar dentro do discurso deles, começa a focar agora
você vai montar o hospital. Puta, mas não tem condição de montar o hospital. Não tem, por causa disso. Chama os técnicos falou que tem, né? E aí foi montar o hospital. O adversário não tem como fazer o hospital. Não tem como fazer o hospital. Tá dando certo. E aí até que uma hora você pega o plano de governo do candidato, o adversário tá lá, construção de hospital. Aí você fala, ó, ele não falou que não tinha como fazer, agora tá tendo fazer. Então começa a surgir algumas deixas, né, durante a eleição, né? Porque você está à frente do discurso, à frente da narrativa. Né? Então, geralmente, quem está à frente, super atento, né? Quem está à frente da narrativa ganha a eleição. Né? Essa é uma regra geral. Lincoln, naquela câmera lá, ó, fala aí tudo que você vai fazer, que como você acha, eu já vou colocar no GC aí, como te acham, mas conta pra galera o que vem aí de novidade. Nessa câmera 3 aí. Vamos lá. Novidade número 1, vamos ter videoaulas, né? Videoaula sobre mandato executivo, mandato legislativo, assessoria política. Então, a gente vai ter ali um módulo dentro das videoaulas sobre assessoria política, né? De como o assessor conquista a confiança do seu liderado. Porque o assessor, praticamente, ele é o 02 da campanha. Ali, né? Você pega uma eleição de deputado, geralmente o deputado ele tem ali 20 assessores, mas só um de comunicação. E esse assessor de comunicação ele acaba tendo que levar a campanha nas costas. Na parte de estratégia, na parte de comunicação. E ele é um só. Né? E ele precisa passar para o deputado, vamos falar assim, para o deputado, né? que o deputado precisa estruturar ali a campanha. Né? Que a campanha não é só os coordenadores regionais, né? Que existe um trabalho de comunicação para você levar informação para esses caras poderem falar nas suas regiões. Né? Então tem esse trabalho de assessoria também, você conquistar a confiança do seu liderado, de você saber como se posicionar nas redes sociais de uma forma original, de uma forma autêntica, de uma forma orgânica. Né? Vamos ter trabalho de prospecção também para a eleição do ano que vem. Né? Um trabalho de prospecção para as eleições suplementares que vão vir para esse ano aqui. Né? Esse ano aqui a gente tem, só no estado de São Paulo, a gente vai ter 17 eleições aqui previstas para esse ano. Tá? Então, são 2 já está acontecendo, Eldorado e Neves Paulistas. A próxima é Mongaguá, uma cidade boa para se fazer eleição, fazer campanha. Né? E outras que virão por aí. Então, tenho vários projetos para esse ano aqui, além dos projetos pessoais. Né? Legal. Que eu pretendo construir uma casa para mim. Esse ano eu faço 50 anos, dia 8 de abril. Então, meio século! 50 anos, meio século, estou vivo, né? Que bom. E bem, claro, com saúde e tudo. Estou bem, com saúde, graças a Deus. Né? Maravilha. E é isso, né? Então, projetos tem bastante, né? Então se você não fizer campanha em Atibaia, eu faço com o Luiz, né, Luiz? Vamos fazer? Porque a gente está aprendendo tudo. Está aprendendo tudo. A gente lança uma filial. Não, eu também tenho um projeto esse ano aqui também, eu estava até esquecendo, é um dos módulos também para estrear no segundo semestre, das videoaulas, que é justamente para a gente treinar o pessoal que tem agência de publicidade, mas não está no ramo eleitoral, para entrar no ramo eleitoral. É diferente, né? Claro. Então, o ano passado teve uma agência de Itu que fez um contato comigo, a gente quase fez uma parceria para a gente trabalhar em eleições. Né? E aí não deu certo porque nossos focos eram diferentes. Né? E não deu certo. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Né? Montar um projeto, né, para treinar e incentivar agências de publicidade que não trabalham com política para entrar na política que vem. Porque é um ramo que movimenta a economia. Chega no ano de 2000, ano sim, ano não, a movimentação da economia, uma parte dela é afetada pelas campanhas eleitorais. Claro, né? Então tem muita gente, o mercado é escasso, principalmente o mercado de profissionais de campanha. Né? Tem muita gente que é um mercado que dá para abrir, tem muita gente que quer entrar. Né? Então é um dos projetos que eu tenho também. E tem um projeto também que eu vou dar continuidade, que eu já dei continuidade ano passado, que é o Poder Está em Suas Mãos. Né? Que que o ano passado, até o fim de fevereiro a maio, né? A gente ia em escolas, né? Para falar sobre democracia, sobre polarização, sobre como votar, como tirar título, a importância do voto, a importância de você escolher um candidato e defender esse candidato para o público de 16 a 18 anos que não tinha tirado título. Fundamental, claro, importantíssimo. Então a gente ia nas escolas, eu ia na escola, né? Na verdade, ia eu e minha ex-mulher me ajudava nesse trabalho de organização. Na verdade, a ideia foi dela, né? Ela que falou, por que você não faz isso? Monta um projeto que eu vendo. Eu falei, então tá bom.
né? E foi legal, né? Se tivesse o ano inteiro, ia fazer o ano inteiro. E aí, pro ano que vem, eu estou pensando em fazer esse projeto de novo também. Né? Bem legal. Só que aí, isso. Além de ter a parte física, de eu ir presencialmente nas escolas, ter também uma videoaula sobre isso. Né? Legal. E isso da escola é legal, porque cada vez que a gente ia, a gente, no final dessa palestra, porque era uma palestra, né? É uma palestra bem interativa, a gente, no fim, fazia uma eleição. Então, a gente perguntava quem era voluntário, três pessoas voluntárias para ser candidato a prefeito. Né? Esse candidato a prefeito escolhia o vice, então era escolhido. Então, você escolhe dos seus amigos quem vai ser seu vice. Né? E escolhia 5 candidatos a ser vereador. E fazia o público votar. Elegia o prefeito, o vice vinha automaticamente e elegia os 2 vereadores. Que interessante. E aí, a maioria na verdade, a última que a gente fez foi na Câmara Municipal e acabou dando certo do prefeito, dos 2 vereadores eleitos, sentar na mesa de honra ali, na tribuna, e fazer um discurso pra galera. Que legal! Muito bom. Não, o cara se sente, né? Isso é importante. Legal, isso é entender como funciona também, né? Com certeza. Só que foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Que legal. Então esse projeto tá valendo. O projeto ainda. existe e vou colocar em bacana. prática. Vou colocar em prática. Né? Então, só não coloquei esse ano aqui por conta do livro e dos projetos que eu tenho. Mas tá no meu radar também para janeiro do ano que vem. Colocar esse projeto aí, né? E é um projeto que não tem preço, tá? Se a cidade me chamar claro que eu vou falar, o valor é esse, né? Mas não dá pra fazer numa escola aqui? Dá pra fazer, de graça, voluntariamente dá pra fazer, né? Então, que legal. É um trabalho que se a prefeitura ou o SESI ou a FATEC quiser me contratar para fazer 10, é claro que tem um preço. Lógico. Se quiser fazer uma ou outra, a gente faz também. Né? Todo contato pelo site. Hoje eu tenho o site, né? Que lá tem todos os meus contatos, todas as minhas redes, meus e-mails, meu WhatsApp. Tá tudo lá. Que lá você me encontra em qualquer lugar do mundo. Né? Tá aí no GC e tá na descrição do vídeo. Link do lincoln.com.br. É isso aí. Mais alguma coisa? Não. Obrigado. Obrigado aí pelo convite. Boa, a gente que agradece você ter vindo. É uma honra estar aqui, porque meio que eu fui um dos estreantes desse podcast aqui, não como entrevistado, né? Mas como assim um observador, pelo menos, né? Um assessor também, né? Fui assim... Convidado também, né? Não, fui meio que fui confesso disso, né? Exatamente. Chegaram para mim e falaram, vamos fazer, vai sair, vai ter um primeiro, né? Também é conselheiro, eu cheguei a dar uns pitacos, com certeza. Fui palpiteiro nesse negócio. Legal, isso é importante. Nosso conselheiro. E o legal é que continua, né, cara? Faz o quê? Já deu um ano de... Mais de 2 anos? Já. Não, lógico, é verdade. Foi 2023. 2 anos. 23. 2 anos. 2024 a gente não se encontrou. 23, 2 anos. É verdade, tá vendo? Tá vendo que já foi? Teimosia, mas no bom humor. Você sabe que o podcast, tô alongando aí, já deu... Não, vai embora. Você sabe que o podcast hoje ele é uma das ferramentas de influência mais fortes que a gente tem. Né? O podcast hoje ele superou o rádio, superou a mídia impressa. Né? Então o podcast hoje ele tem uma influência muito grande. Na última eleição, quem usou o podcast como ferramenta de debate, de convencimento de votos, deu bem. Sim. Né? Se deu bem. Né? Teve candidato que foi para frente do podcast lá e fez o seu próprio podcast. Foi muito legal. Né? Agregou na campanha dele. Né? Então o podcast é uma ferramenta de tendência eu dei uma pesquisada para agora mesmo. Né? Eu dei uma pesquisada e vi que o negócio decolou no Brasil mesmo. Porque é muito mais confortável que o rádio, né? Isso. Que o rádio você tinha que ouvir ali, aquela hora. Hoje não. Hoje o negócio está lá, você assiste um pedaço, não quer assistir mais, não assiste. Quer assistir depois, assiste. Não quer assistir, quer só ouvir, também dá. Se tiver no YouTube, você clica no botão transcrição, tem o texto ali, você não quer ouvir, você lê. Exatamente. Né? Você busca as partes mais importantes que você quer. Ou você está na academia, você põe no Spotify, está no Spotify. Sim, você põe no YouTube, vai escutando no YouTube. Ou está no Facebook, vai escutando no Facebook. Então, o podcast, ele, para quem é uma alternativa, virou uma alternativa à música. Sim. Né? Está no carro, você não quer ouvir rádio nem música, ouve o meu podcast aí. Então, é um negócio que popularizou, é muito uma ferramenta de audiência e de autoridade, de consumo de autoridade, muito legal. O link está aí embaixo, descrição.
na descrição e no GC. Tá tudo aí. E eu tô participando o segundo podcast que eu participo. Ah, que legal! Sobre em relação ao livro. Né? Relação ao livro. E semana que vem eu tenho convidado com mais um. Ei, nosso amigo vai ficar famoso. Não, pronto. E eu gostei, viu? Eu gostei. Que legal. Gostou da brincadeira. Dessa dinâmica. E você vai podcast, incorporar as campanhas. Porque eu fiz um podcast, né? Faz uns 20 dias atrás, 3 semanas atrás. Uhum. Eu não publiquei nada ainda, né? Mas estou fazendo os recortes e vou começar a soltar os recortes agora na rede social. E deu uma. E dá um. Tem umas, às vezes você fala assim, puta, mas eu não lembro de ter falado isso. Nossa, mas como que. Eu tirei isso, momentos né? Bons, você se surpreende com o que você falou, verdade. né? Tem gente que não gosta de assistir, tem gente que faz o podcast e não assiste, né? Eu acho que o podcast acaba sendo um aprendizado para a gente mesmo. Né? Você vai aprendendo, tanto na forma de falar, na forma de conversar, na parte técnica também. Você fala, pô, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar. Também tem isso. Né? Também tem. Você vai corrigindo. Legal. Lincoln, mais uma vez, obrigado, sempre bem-vindo. Quando quiser, no segunda edição, terceira edição, quarta edição, na campanha. Se quiser falar mal de candidato, mas não falar o nome dele, pode também. Fica à vontade. Luizinho, acabou? Obrigado, Vila. Pronto. Então é isso. Então, gente, obrigado mais uma vez. Comentário está aberto, só fazer comentário, falar mal, falar bem. Fiquem à vontade, tá bom? Tchau! Tchau. Fui. Fui.